toda essa pauta que você acabou de falar, que você respondeu para a Sara, é uma pauta tão necessária ao Brasil quanto é necessária no Rio Grande do Sul. Eu entendo completamente, né, essa coisa do bebezinho e tal, essa fase que você se encontra, mas não posso deixar de registrar aqui a necessidade de gente como você em Brasília, né? Principalmente com o que a gente está vivendo, né? Mas, então, deixa eu te falar, como é que surgiu essa ideia, vamos colocar assim, de você fazer esses vídeos na internet performáticos, assim, porque não são vídeos, tipo, assim, um deputado entrando e falando, e mostrando alguma coisa, fazendo alguma denúncia. Não, são vídeos, assim, que fazem denúncia, mas tem uma história com começo, meio e fim, personagem, tudo. É muito bacana. Teve uma época que eu ria muito com os vídeos, que teve um, eu não vou me lembrar agora dele todo, mas era um que você saiu de uma água, entendeu? Eu falava, gente, mas eu me acabava, eu falava, não é possível uma coisa dessa. Então, assim, como é que foi essa ideia? Entendeu? Como é que você roteiriza? Porque ali a gente vê que tem um cuidado ali na história, então não é uma coisa que você fez assim do nada, no improviso. Como é que é isso? Para você colocar isso dessa forma? E eu acho maravilhoso, já quero deixar aqui registrado. Isso, isso foi uma demanda, uma falta de recurso financeiro. Vou me explicar. Ah, é? O que acontece? Eu sempre fui um militante de esquerda, militante mesmo, assim, de ir para comício. Minha mãe fundou o PT. A minha mãe fundou o PT junto com o Olívio Dutra, que foi governador do estado, junto com o Olívio Fortunati, que foi Dutra. vice-prefeito. Então, a minha mãe era uma das fundadoras, sindicalista e tal, do Sindicato dos Bancários aqui. E o que acontece? Eu nasci enquanto o PT estava se formando, então nasci no meio do PT. Então eu ia com a minha mãe para comício, minha mãe separou do meu pai, daí eu vivia em comício e reunião do PT, reunião sindical, desde criança. Então eu saía da escolinha, minha mãe pegava e pá, ia para a reunião, me deixava ali brincando e ia para a reunião. Então, assim, essa foi a minha infância, né? Então, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa vinculada ao campo da esquerda e participando dessas questões. Só que, bom, enfim, minha vida foi para outro lado. Eu fui ator durante um tempo, fui fazer faculdade de Direito, meu segundo curso, me formei em História, depois fui me formar em Direito, e aí, no meio disso, concurso para a polícia, servidor público, eu fazia artes marciais, achei interessante o concurso para a polícia, fui para a polícia. E aí, o que acontece? Comecei a fazer minha carreira dentro da polícia, operações táticas, fui para homicídios, mas nesse processo todo, eu comecei a sofrer uma série de perseguições, principalmente naquele processo pré-impeachment da Dilma. Então, quando estava naquele processo Lava Jato, toda aquela função, e tinha uma eleição aqui no Rio Grande do Sul em 2014, que o Tarso Genro, que era governador do PT, ele disputava contra um bolsonarista. Não existia ainda bolsonarismo em 2014, mas, enfim, um indivíduo que depois, né, que acabou ganhando e que depois foi virar o Sartonaro, né, no contexto do avanço do Bolsonaro. Mas, enfim, quando tinha essa disputa em 2014, eu acabei gravando um vídeo. Aí que entra a questão, vou responder a tua pergunta. Eu gravei um vídeo porque eu vi que o Tarso ele iria perder a eleição para a direita, naquele momento, de direita não liberal. E que isso era muito ruim para o servidor público e tal. E aí eu, como policial, no contexto de Lava Jato, fiz um vídeo. Eu sou policial, sou de esquerda, e o Tarso é muito bom, e o cara é muito ruim e tal. E o que aconteceu? Esse vídeo ele viralizou ali em 2014, durante o processo eleitoral, porque era um policial dizendo que o PT era legal e que a direita era corrupta e a direita, enfim, quebrava aquele estigma da Lava Jato. Sim. E aquilo impactou na eleição. E eu não imaginava que ia acontecer nada ali. Eu botei na minha rede social. Eu tinha um Facebook com 3 mil pessoas ali, que eram meus amigos e tal. Mas viralizou. E aí a coordenação de campanha do candidato daquele momento fez uma reunião de emergência com os delegados e tal, e disseram que tinham que me punir porque aquilo prejudicava a imagem do candidato deles. E eles ganharam a eleição. E eu fui alertado, olha, esses caras vão te perseguir. E eu não levei a sério. E eles começaram a me perseguir de fato. Inclusive, meu pai depois ficou tetraplégico, foi entubado, e mesmo assim eles começaram a me fazer sindicância, qualquer crítica que eu fazia ao governo que estava prejudicando os servidores. Sindicância, até chegar um momento assim que eu vi que eles iam me demitir, que eu estava numa situação terrível, o impeachment da Dilma ali na porta, aquela
palhaçada que foi aquilo ali, que começou a me dar um... Né? Eu disse, meu Deus do céu. E aí, como eles começaram a me perseguir, fazer sindicâncias e processos administrativos, e nos processos administrativos eles perguntavam quem te financia, quem é o político que te apoia, quem é que... Bem tipo da ditadura, né? Eu pensei comigo, olha, eles têm medo que eu seja candidato. Então, eu vou ser candidato. Aí eu entrei em 2016, num período que ninguém queria saber do PT. Ninguém queria falar que era petista, era horrível. Em 2016, assim, o PT estava na bala da bala, da bala, da bala. Dali só para baixo. E aí, o que acontece? Eu me candidato pelo PT, que era meu partido, e eu penso o seguinte, pá, como é que eu vou ser candidato se ninguém me conhece? Eu não tenho base eleitoral, eu não tenho porcaria nenhuma. A única coisa que eu sei fazer é meio que lidar com o vídeo, porque como ator eu fazia comercial, eu fiz uma série para Portugal, eu fiz uma coisa de cinema, e aí eu fiquei pensando, é a única coisa que eu consigo fazer é vídeo. Porque eu não vou ter material de panfleto, eu não vou, e eu tenho que ter um espaço, pelo menos, para me manifestar. Então eu pensava, vou ficar 3 meses como candidato, eu me licencio da polícia e vou poder bater nos caras sem perder o meu emprego. Sim. Então, basicamente era isso. E aí eu chamei um conhecido, que até hoje trabalha comigo, que é o padeiro, e eu disse para ele, cara, a gente fazia vários comerciais, tu gravou comigo, tu era o câmera ali, e aí, quem sabe, quando tu tiver um tempo livre, tu grava uns vídeos para mim, eu roteirizo ali, a gente grava uns vídeos e tal, daí tu me recorta, me manda e eu boto na minha rede. Basicamente era isso. E aí, o que acabou acontecendo? A gente começou a fazer uns vídeos mais formais de candidato, e não dava muito certo. E aí eu comecei a matutar, porque eu fazia muito teatro infantil, né? E eu comecei a matutar, eu disse, a sátira talvez seja uma boa saída, porque o discurso direto não está tendo efeito, né, no mundo da rede social. E aí eu pensei, a sátira, as pessoas tendem a achar que a sátira é algo menor ou é uma bobajada, mas a sátira, quando tu consegue atingir o objetivo, que é botar no espelho o teu alvo, e isso dá um impacto muito bom, né? Porque o teu alvo do ataque, digamos assim, ele se enxerga naquilo e ele não sabe se ele ri, se ele acha ridículo ou se ele se sente ofendido, porque é como se fosse o espelho dele próprio. Então, como é que ele reage com isso? E aí eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro do Parcão, que é o local onde eles fazem as manifestações bolsonaristas aqui em Porto Alegre. E na época tinha aquelas dancinhas pro fora Dilma, o PT ladrão, tinha uma dancinha que eles faziam lá. E aí eu peguei, fui no Parcão, me enrolei numa bandeira do Brasil e fiz as dancinhas dele lá dentro, mas debochando, porque o Temer já estava no caos ali, falando inglês. Bom, enfim, aquele vídeo no processo eleitoral viralizou, explodiu. E aí eu acabei não me elegendo por 100 votos aqui, em uma campanha que eu fiz sozinho, com, sei lá, 3 mil. Mas aí o que acontece? Ali ficou uma lição, do tipo assim, para mim, eu digo, essa questão da sátira, eu vou... Funciona. Para mim, porque isso dá impacto. E a partir daí, claro, fui desenvolvendo, testando, errando e tal, blá. E aí a gente criou um personagem, o Patriota, e aí o Patriota fala os absurdos, né? E como eles são tão absurdos, as pessoas às vezes ficam na dúvida se aquilo é real ou não. Bota a camiseta do Brasil, fica gritando e tal. No início, a Estrela teve uma dificuldade assim de aceitar esse tipo de estratégia, porque considerava que aquilo era raso, que não trazia conteúdo, que era debochar de coisa séria, que eu não seria uma pessoa séria para... Né? E eu dizia, vocês estão ainda retrógrados, estão na década de 80 achando que só discurso sindical é o que vai resolver, só que assim, estão esquecendo da cultura. Sim. A cultura é transformadora. A sátira, ela acaba atingindo um número muito maior de pessoas do que um discurso direto panfletário. Exato. Discurso direto panfletário, a pessoa já é contrária, já não quer escutar. Agora, quando tu vai para a sátira e começa a trazer elementos que a pessoa diz, eu discordo desse cara, mas não é que isso é verdade. Será que isso é tão assim? Então, eu busco essas questões de tu... Na verdade, tudo faz parte, né? No meu entendimento, de uma estratégia que é, por exemplo, eu estar na frente de uma bandeira do Brasil com uma camiseta antifascismo e ser policial. E, afinal, eu sou policial fascista ou eu sou antifascista? Então, até o contraste de cores, tudo isso é pensado, né? O maior contraste que existe é o preto e amarelo. E aí, quando eu comecei a usar isso, as pessoas... Tudo vermelho, cadê o vermelho do PT? Eu disse, cara,
eu tenho que ter uma estratégia de visual e de linguagem que não é ao usual, porque eu venho de uma tradição mista, né? Eu venho do teatro, eu venho de uma linguagem, né, de certa forma publicitária, e também tem características minhas que me favorecem. Eu não sou um cara que me leva a sério, por exemplo. Eu posso, se tu começar a debochar de mim, por exemplo, eu vou me autodepreciar, entendeu? Então, são características que dificultam, assim, com o interlocutor que está habituado a debater, aí ele conseguir encaixar determinadas estratégias, porque tu consegue ter uma maleabilidade. E isso eu digo, eu herdo disso e refiro isso, por exemplo, à questão teatral. Então, assim, e aí daí que vem essa questão dos vídeos, da linguagem, de buscar esses pontos. Então, Gente, que coisa bacana. Olha, isso para mim foi uma grata surpresa. Eu não sabia disso e achei muito bacana, curti muito. Miguel, um beijinho. Esse é o Miguel, filhote da Sara, que ele sempre vem dar boa noite, ele pede like, ele vai, sempre ele vem fazer uma participação aqui. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Leonel, deixa eu ler só aqui umas mensagens que tem aqui para você. Socorro Bom dia. Boa noite, Leonel. Te sigo de Natal e respeito muito o seu trabalho. Cadê? Sônia Piazzi, sigo o deputado, vejo todos os vídeos e compartilho. Selma Romano. Adoro o senhor deputado Leonel, meu funcionário. Então, e a Lindiane falou assim, dando aquela passada, beijo nas meninas e um abraço no deputado. Beijo, e a Kelly Guimarães, a Kelly botou aqui, olha, que maravilha de papo, a Kelly Guimarães. Então, quero uma camiseta antifascismo. Eu também quero. Me diga uma coisa, né? Quem não quer, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!